Dia 1º de setembro de 2016, na sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Paraná, presente o colaborador Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, acompanhado do seu advogado André Luiz Pontaroli, presente o Procurador Regional da República Antônio Carlos Welter e a Procuradora da República Jerusa Burman Viesseli, para colheita de declarações do já nominado no interesse do procedimento investigatório criminal 1.25.0000003350-2015, dígito 98. Doutor Pedro, então, o senhor estava falando sobre a interface do mensalão com o Petrolão. É verdade. O salão e o Petrolão era uma coisa só. Em meados de 2004, foi 2005, em meados de 2004, mas o negócio foi feito em 2005. Mas em meados de 2004, um empresário do ramo de distribuição de petróleo, tinha uma empresa, Dínamo, distribuidora de petróleo, que tinha, além de ter destilaria de álcool, ele tinha também vários postos de bandeira chamada de Mega. Ele me procurou dizendo que sabia que eu tinha um relacionamento forte, que tinha feito a indicação do Dr. Paulo Roberto Costa para a diretoria de abastecimento, e me procurou na tentativa de fazer um negócio com a Petrobras em cima de 45 milhões de litros de álcool que a Petrobras tinha. Esse álcool era denominado dentro da Petrobras de um álcool infectado, porque o álcool era um alcanidro e esse álcool era utilizado para limpar os dutos de óleo diesel e de gasolina. Então ele ficava amarelo. E aí, mas era um álcool próprio para o consumo, até, aliás, um melhor desempenho do que o álcool anidro normal, porque ele tinha misturado com gasolina e diesel. E então ele redestilou o álcool e comprou esses 45 milhões de litros de álcool, a Petrobras, com um deságio de 40%. E desse deságio ele ofereceu ao colaborador uma contrapartida de 4.800.000 reais de vantagem devida de propina. Então eu procurei... Como que é o nome da pessoa? Marcelo Soares Pereira, conhecido como Tucamaia. E essa Dínamo distribuidora de petróleo fica onde mesmo? Não sei, era dele. Mas ele tinha também uma destilaria. A Dínamo também possuía uma destilaria de álcool. Ela possuía uma série, como era distribuidora de petróleo, possuía uma série de atividades ligadas a postos de gasolina, combustível, gasolina, álcool, óleo diesel. Então ele tinha uma série de... E tinha também destilaria de álcool dentro do grupo. E esses 4,8 milhões que foram oferecidos como contrapartida e propina da operação dos 45 milhões de litros de álcool que a Petrobras dispunha, esse álcool chamado álcool anidro infectado, e que foi vendido a esse empresário com uma... O senhor sabe o valor total dessa transação? Não sei porque ele foi oferecido com um deságio de 40%. E foi feito isso, 4.800.000, não sei se aí se é 5%. E aí, na verdade, o valor total eu não tenho ideia. Esse valor de 4,8 milhões, ele foi destinado a quem? Era para ser destinado à propina, que seria paga, então. Eu procurei o deputado Zé Janene, o deputado falou com Paulo Roberto Costa autorizou. Ele então pegou o João Cláudio Genu, que trabalhava com ele no gabinete dele, como assistente, assessor parlamentar do deputado Janene. João Cláudio Genu conduziu esse assunto, e aí foi feito, esses 4 milhões foram divididos da seguinte maneira: ficou 1.440.000, que eram os 30% para Paulo Roberto Costa,
foi pago a Genu 10%, porque ele, como operador, teria direito aos 10%, e 10%, que seriam 480 mil reais, e o restante, os 60%, foram pagos ao Partido Progressista, 2.880.000 reais. Em relação a esses 2.880.000 do partido, Desculpa, só porque aqui 2.8 mais 1.4 vai dar 3, 4.2, tá, eu queria contar. era 30% de Paulo Roberto, 10% de Jesus e 60% do partido. Era sempre, as operações foram feitas todas na Petrobras, era em torno de 30% ficava o resultado do líquido ficava para Paulo Roberto, 10% ficava para as operações e o restante ficava o partido, 60%, que é isso que ele dizia, 60%, 40%, Paulo Roberto dizia isso, porque 10% era do operador. E aí, uma parte desse dinheiro que era do partido, ou seja, dos 2.880.000, na época, foi feito um depósito da Dínamo Distribuidora de Petróleo, que foi a empresa beneficiada do negócio da Petrobras, na empresa chamada 2S Participações Limitadas, que era uma empresa do Marco Valério, do operador Marco Valério, do Mensalão, era ele e a esposa dele, a senhora Renilda, que eram sócios dessa empresa. E isso foi descoberto quando quebraram o sigilo de Marco Valério no processo do Mensalão. Mas se o dinheiro ia foi depositado na PP, é porque o PP pagou, porque como o Marco Valério ele antecipava recursos para o partido, para o Partido dos Trabalhadores, porque ele tomava dinheiro do Banco Rural, e aí ele antecipava os recursos para o partido. Então, como estava se devendo a ele esse 1.700.000, foi pago através desse depósito da Dínamo Distribuidora de Petróleo, na empresa 2S Participações, que era de Marco Valério e da mulher dele, Dona Renilda. Tá, então foi pago para ele 1,7 milhões. 1,7 milhões, e o resto ficou com o partido. E o senhor sabe como é que o restante foi pago? O resto, portanto, foi pago em espécie para o partido. Tá. Quando houve essa quebra de sigilo, um diretor jurídico da Dínamo Distribuidora de Petróleo, de nome Elmiro Chiesi Júnior, Elmiro com E, L-M-I-R-O, Elmiro, quer fazer? O diretor jurídico da Dínamo, chamado Elmiro Chiesi, Chiesi é com 2 S, C-H-I-E-S-S-E, Júnior. Ele deu uma explicação de que a empresa tinha comprado títulos da Eletrobras, a 2S, para quitar a dívida tributária da empresa com o governo federal, escondendo negociação com a Petrobras. Títulos da Eletrobras. Para quitar a dívida da Dínamo com a Petrobras. Dínamo com o governo federal. Aqui está a dívida fiscais, né? Aí, nessa mesma época, Marco Valério, através da assessoria dele de imprensa, ele informou desconhecer esse depósito na 2S e ainda informou que a 2S nunca negociou título de empresas títulos estatais. E também informou que a empresa não possuía sede nem quadro de funcionário, apenas uma conta no Banco do Brasil, onde tinha sido depositado esse dinheiro. Não tinha sede, não tinha funcionário, tinha uma conta no Banco do Brasil, que era dele e da mulher, da 2S Participações. Então, na época, não se descobriu a razão da transação realizada. Não é?
Mas ela demonstra esse vínculo que mas a Petrobras, a Petrobras, naquele momento, parecia que as pessoas não queriam chegar na Petrobras. Então, desde 2005, 2004, 2005, a Petrobras já financiava o mensalão. Então, era a mesma coisa. Quem forneceu a conta das 2S participações a Dínamo foi o João Cláudio Genudo, por ordem de Janete. Esse é o menino que ele vai buscar, ele pede lá. Ele consegue até um cafezinho sempre. Olha, vem tanto aqui. O que ele consegue? Continuando então, doutor Pedro, sobre essa parte do mensalão, o senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Não? Então, dado o seu histórico político, doutor Pedro, sobre como que ocorriam as indicações desses cargos, especialmente nas estatais, na Petrobras, como que eram feitas essas indicações políticas? Durante o governo Lula ou durante todos os governos? Durante todos os governos. Bom, eu me elegi em 1978. Como o senhor já depois, e a gente tem outros depoimentos com esse conteúdo todo, nós vamos pedir para o senhor falar hoje especificamente da questão do governo Lula, até por conta do tempo que nós dispomos. Acho que é mais adequado limitar hoje. Se o senhor puder explicar como é que se deu. O governo Lula se iniciou em 1º de janeiro de 2003. Em 15 de fevereiro de 2003, assumiu o Congresso, assumiu os novos deputados, quer dizer, a nova legislatura de deputados, não sei se naquele tempo eram 513, ou se eram 511, eu não me recordo quantos deputados eram. Hoje são 513, mas houve mudança, acrescentou essa coisa, então não me lembro quantos deputados eram, mas eram em torno assumiram todos os novos deputados. E assumiram 2/3 dos senadores, porque a eleição de 2002 foram disputadas de vagas para o Senado de cada estado. Então, de todos esses parlamentares, uns reeleitos, outros em primeiro mandato, o governo do PT só tinha aproximadamente 1/3 dos parlamentares apoiando ele. Então, ele não tinha base de sustentação no Congresso Nacional. O governo Lula tinha que formar uma base aliada com os demais partidos do Congresso, independente daqueles que o tinham apoiado. Quer dizer, porque muitos dos partidos apoiaram, um pedaço apoiavam, um estado apoiava, o outro não, porque não existia, embora fosse feita a vinculação, mas o parlamentar podia apoiar quem ele quisesse, independente disso. Ele procurou os partidos como o PT, como o PTB, o PMDB, o PDT e os outros partidos menores. E os governos, até no governo anterior, de Fernando Henrique, no governo de Figueiredo, do Sarney, do Collor, os partidos aliados normalmente indicavam os cargos estaduais. Em poucas exceções dos cargos nacionais, mas normalmente indicavam então os cargos estaduais como tipo as superintendências nos estados, as delegacias dos ministérios. Então tinha as fundações, autarquias, empresas importantes como
Correio, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica, Banco BASA, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, FUNASA, DENOX, CODEVAS, algumas vezes a Receita Federal. Então, era comum os parlamentares do governo indicarem os cargos de confiança nos estados. No governo Lula, ele teve dificuldade por conta disso. Primeiro, porque os militantes do PT faziam 20 anos que achavam que esses cargos tinham que ser dele e queriam todos os cargos. Além disso, veio junto, na eleição de Lula, veio a CUT. Então, a CUT, que mais acompanha a do PT, preencheram a grande maioria desses cargos estaduais, ficando difícil para o governo montar uma base aliada com os cargos que tinham menor tradição. E aí o governo teve que tomar a decisão de entregar os cargos maiores do governo, que geriam maiores orçamentos, porque, como ele não tinha esses cargos para se fazer política cotidiana no dia a dia dos estados, então ele deu os cargos maiores, de orçamento maiores, que nos outros governos era normalmente preenchido com um caráter mais técnico, não é político, mas mais técnico, pessoas. O ministério você preenchia, botava um senador, um deputado para ser ministro, mas o restante do ministério sempre tinha cargos compatíveis com a carreira técnica. E ele, então, ele teve que entregar isso aos partidos. E aí foi a maneira como ele tinha de fazer uma base de sustentação política, com o sabido e total interesse de que esses partidos tinham realmente benefícios de forma arrecadatória para fazer a eleição. O PT tinha já, antes, o PT era um partido que tinha receita própria, porque antes do PT chegar ao poder, ele descontava 20% do salário dos seus parlamentares e daquelas pessoas que tinham os cargos comissionados, além de acertarem com as prefeituras, o governo de estado que ele já tinha. Naquela época ele já tinha um hábito de prefeitura importante, Campinas, etc. Muitas prefeituras, Santo André, onde até o encrenca, mataram o prefeito. Então ele tinha um sistema arrecadatório muito grande, e o partido dizia sempre que vivia com as burras cheias. Era um partido que tinha muito dinheiro. E isso era do conhecimento do presidente Lula, para dar esses cargos para a base aliada, e do ministro da articulação política, que foram inicialmente, era o ministro da Casa Civil, Zé Dirceu, que acumulava tudo, depois Aldo Rebelo, e no segundo governo dele, o Jacques Wagner. E outro ministro importante, como a Dilma Rousseff, que era ministra da Casa de Minas e Energia, o Antônio Palocci, que era ministro da Fazenda, e que tinha uma participação forte nos bancos, no RIG, nas empresas ligadas ao Ministério da Fazenda. O Márcio Tomás Baixo, que era o ministro da Justiça, que também tomava conhecimento desses assuntos. Eles sabiam qual era o interesse que tinha um partido como o Partido Progressista de administrar uma diretoria da Petrobras. Não tinha nenhum interesse em administrar a Petrobras, porque ninguém era técnico, ninguém sabia como é que funcionava. O que nós tínhamos interesse era nomear o diretor para poder fazer serviço, para prestar serviço aos empresários e receber recursos. Esses recursos, propina, que era para se gastar em eleição. Eu, por exemplo, não fiz, não construí, ao contrário, diminuí meu patrimônio, não aumentei meu patrimônio, eu não tenho conta no exterior, não tenho nada, mas o dinheiro que eu recebi, sabendo que era errado, sabendo que era propina, sabendo tudo direitinho, mas fiz para gastar em política. Então, em 2002, na eleição de 2002, por exemplo, o PP não apoiou formalmente Lula, nem Serra. Nós não nos coligamos com ninguém. E como nós tínhamos mais interesse em fazer deputados, nós não tínhamos candidato forte ao governo do Estado, e o Partido Progressista era um partido de deputados e senadores, como ainda hoje é, só tem uma governadora lá de Roraima, o partido tinha interesse em fazer deputado, e aí deixou livre o diretório para fazer as composições com quem eles quisessem. Os dois candidatos maiores, que eram Lula e Serra, mas também tinham outros candidatos, Ciro Gomes e diversos outros candidatos que estavam disputando a eleição, e cada partido fazia lá, cada diretório estadual fazia a composição com quem queria para que pudesse facilitar o número, aumentar o número de deputados. E, por exemplo, no meu caso, eu fiquei com Serra, porque eu era aliado político de Djalma Vasconcelos, que era um governador de Pernambuco, e nós votamos em Serra. Mas em 2003,
parte da bancada tinha votado com o Serra, e nós tivemos uma reunião da bancada que foi presidida pelo ministro Delfim Neto, ex-ministro Delfim Neto, que era vice-presidente do partido. Paulo Maluf estava viajando, ele era o primeiro vice-presidente, eu o segundo, e aí acertamos que nós íamos participar do governo Lula, porque já estava havendo conversações no sentido de nos convidar, e aí fomos autorizados. Eu como presidente do partido, porque na verdade eu que exercia formalmente, era de fato o presidente, não era de direito, mas era de fato o presidente. O Pedro Henrique foi escolhido o líder do partido, e o deputado Zé Janine, que era o primeiro tesoureiro do partido, fomos escolhidos para montar a base de negociação, para que a gente pudesse fazer as indicações dos cargos e participar da base do governo de Lula. No início, nós tivemos a primeira conversa com o deputado Zé Genuíno, que era presidente do PT. O deputado Zé Genuíno era um presidente do PT, mas que não tinha essa paciência para tratar de cargo, essa coisa. Então ele marcou uma conversa com o ministro Zé Disseu. Nós tivemos com o ministro Zé Disseu, ele pediu que nós fizéssemos uma relação dos cargos que nós pretendíamos e marcou porque a gente começasse a fazer essas reuniões com os assessores dele do gabinete, que era o Marcelo Sereno, o Silvio Pereira, o Silvinho, e a secretária dele, que era agora como é o nome dela lembrar o nome. Sandra Cabral. Sandra Cabral, que é do PT de Goiás. E aí nós começamos a fazer reuniões, nós entramos com os pedidos, nós queríamos uma série de órgãos, e aí pedimos a ele, nós queríamos uma diretoria do INPE, a diretoria da Anvisa, uma diretoria na Anvisa, a Secretaria de Assuntos Estratégicos do Ministério da Saúde, que era a secretaria que comprava todos os remédios do Ministério da Saúde, queria o Ministério da Cidade, queria o Denatran, a diretoria de abastecimento da Petrobras, a CBTU, a Receita Federal, vice-presidente da Caixa Econômica, diretoria do Banco Nordeste, presidência da CHEF, gerência da mesa de operações do Banco Brasil e algumas diretorias de fundo de pensão. Então, o ministro, nós falávamos sempre com o ministro chefe da Casa Civil, por exemplo, tinha assunto específico, o IRB, quem era subordinado ao ministro Palocci. Então, além de falar com o ministro da Casa Civil, nós íamos procurar o ministro Palocci, que ele, para fazer as indicações do IRB, para conversar com ele como é que a gente podia fazer esse entendimento para escolher a diretoria do IRB. No caso da Secretaria de Assuntos Estratégicos, o ministro era o hoje senador Costa, que era ministro da Saúde, e nós tivemos conversando com ele. Então, quem comandava tudo era o Zé Disseu na Casa Civil. Havia um censo, o que é que existia? Ele havia pelo mesmo cargo entre os vários partidos da base aliada. Quando havia consenso, quem resolvia era Zé Disseu. E quando havia dissenso, havia problema entre os partidos, quem resolvia era o presidente Lula. O dissenso era ele que fazia. Mas aí, na formação da base, o partido foi atendido, no primeiro momento da reivindicação, com a Secretaria Executiva de Assuntos, a Secretaria Nacional de Assuntos Estratégicos do Ministério da Saúde. Fomos atendidos nomeamos para lá o doutor Luiz Carlos Bueno, nós fomos atendidos com a diretoria financeira do IRB, e nós colocamos lá o Luiz Eduardo Lucena. Fomos atendidos com a diretoria da Anvisa, nós colocamos lá o Vitor Hugo Travasso. Fomos atendidos com o diretor superintendente da TBG, Transporte Brasil Bolívia de Gás. E aí indicamos o Paulo Roberto Costa. E depois, quando não conseguimos fazer o entendimento com o Rogério Manso, que era o diretor de abastecimento, que tinha assumido, e o presidente Lula tinha acertado com o governo anterior, na passagem com o governo Fernando Henrique, ficar mais um ano na Petrobras, na transição do governo ficou acertado. Não, por favor, quando você tem que deixar o café aí. Então, mas outro assunto que a gente falava na nomeação do Paulo Roberto. E aí em 2005 nós ganhamos a missão, isso foi em 2013, começamos a fazer todos os negócios, com estatais, com IRB, tudo, e eram todas instituições que, na verdade, elas não faziam política partidária, faziam política de ação política.
E o partido, então, se consolidava com a arrecadação desse recurso, fazia os programas de televisão, conseguia trazer novos deputados para o partido, fazia as convenções, os encontros regionais. Então, era como a gente tinha, como a gente crescia, o partido que cresceu muito durante o E aí, Severino, quando entrou, Severino tinha 13 pedidos de impeachment contra o presidente Lula, que tinha estourado o mensalão. E o Severino arquivou 13 pedidos, porque o caso se Eduardo Cunha tivesse falado o presidente de manda Dilma, não tinha impeachment. Então, o Severino não deixou que fosse o impeachment de Lula. E nós forçamos o governo, queríamos 2 ministérios. Queríamos o Ministério da Cidade e queríamos mais o Ministério do Esporte, Turismo. Queríamos entre esses 3 fazer 2. E tivemos então uma conversa, fizemos uma reunião, indicamos o deputado Ciro Nogueira, que hoje é senador, que é presidente, para ser o ministro de Educação Quirino. E escolhemos que o Ministério da Cidade, porque o presidente disse que podia dar um ministério. Na verdade, ele no momento disse que gostaria de fazer isso, porque estava se aproximando a eleição de 2006, ele ia disputar a reeleição e ele precisava da presença e no tempo de televisão do partido na coligação dele. Então ele tinha que dizer que o partido fazia parte das aliadas, até porque estava na esplanada do Ministério. Ele tinha que dizer que o partido fazia parte das aliadas, até porque estava na esplanada do Ministério. E aí ele deu o Ministério da Cidade. Ele vetou, houve uma reunião aqui no Pátio da Assembleia Legislativa, um encontro que Severino veio e fez uma entrevista, como sempre, umas coisas meio desastradas, e fez uma entrevista paredando o presidente, dizendo que se ele não nomeasse o Ciro Nogueira até o final do dia, que ele ia ver o que ia acontecer e tal. E foi uma coisa que a imprensa deu um destaque grande, dizendo que ele estava emparedando o presidente. E, na verdade, ele aí chamou, no outro dia tivemos uma reunião com o presidente, eu estava presente, Severino, Ciro Nogueira, e ele então pediu para que, disse, olha, eu não quero nomear Ciro, não é por nada, porque Ciro falando vai ser candidato a deputado, vai se reeleger e vai deixar o ministério, então tem que escolher um técnico. Sugeriu o nome do embaixador José Botafogo, Gonçalves Sobrinho, e aí o Severino brincou, presidente, nem tanto Botafogo, nem Flamengo, nem Vasco, e indicou o nome do diplomata também, Márcio Forte, que tinha sido secretário executivo de Pratini Moraes, no Ministério da Cultura, no governo Fernando Henrique Cardoso. E daí, então, nós procuramos o Márcio Forte, que era secretário executivo do ministro Fulano, no Ministério da Indústria e Comércio, e ele ficou feliz com o convite, mas vinculou a aceitação a que o ministro Fulano desse permissão para que ele pudesse ir para o Ministério. Nós, então, fomos para o gabinete do ministro Fulano, e lá, então, conversamos com ele, topou, disse, olha, eu vou perder. E ligou para o presidente, dizendo, ó, presidente, eu vou perder um grande auxiliar, mas o governo vai ganhar um grande ministro, e aí ficamos tudo descendo. Quando estourou o mensalão, nós, do PP, ficamos um pouco mais enfraquecidos. Né? Mas fizemos, então, umas alianças para poder manter. Bom, nos diversos anexos que eu fiz na minha colaboração, eu digo que eu trato do presidente Lula em vários anexos. Mas, por exemplo, formação da base aliada, que a gente acabou de falar, na nomeação de Paulo Roberto Costa, no julgamento do mensalão. Então, por exemplo, o mensalão eu já falei, não precisa mais fazer, eu preciso dizer alguma coisa, porque o Antônio Palocci sabia, quer dizer, o Lula tinha conhecimento pleno de que o mensalão não era caixa 2. Ele tinha conhecimento pleno. Dizendo assim, mas era propina arrecadada junto aos órgãos governamentais para que os políticos mantivessem as suas bases eleitorais. Né? Mantida com as propinas e continuassem a integrar a base aliada do governo, botando as matérias de interesse do Executivo no Congresso Nacional. Eu sei muito bem disso porque eu era, de fato, era o segundo vice-presidente, mas era o presidente de fato, e parte das reuniões do Conselho Político, pelo menos desde o mês, quando a gente não tinha outras reuniões, mas sempre tinha reunião do Conselho Político, e estavam sempre presentes o presidente Lula, o ministro Zé Disseu, o ministro Antônio Palocci e muitas vezes
Depois, então, começou a participar também o ministro Aldo Rebelo, onde foi o ministro e os presidentes da base aliada discutiam assuntos que seriam tratados no Congresso Nacional e a dificuldade que a gente tinha de resolver os assuntos dos parlamentares e dos partidos para que continuasse apoiando o presidente Lula. Muitas das dificuldades eram tratadas que eram umbilicalmente ligadas ao petrolão, pois já havia, desde naquele tempo, a arrecadação das empresas de órgão público dentro da Petrobras. Paulo Roberto arrecadava para o PP, Nestor Severo, que era o diretor da área internacional, arrecadava para o PT e para o PMDB, e o Renato Duque, que era o diretor de serviço, arrecadava para o PT. E o senhor podia explicar um pouco como é que foi a nomeação do Paulo Roberto para essa diretoria? A nomeação do Paulo Roberto nós primeiro conseguimos a nomeação, a indicação do Paulo Roberto para ser diretor superintendente da TBG, né? Transporte Brasil Bolívia de Gás. Ele fez um excelente trabalho, mas essa diretoria, quando nós indicamos, ele tinha um orçamento de 800 milhões. E me lembro se 800 milhões de dólares, 800 milhões, que era para manter, para fazer a continuação dos dutos de condução de gás. E a diretoria da Petrobras, achando que esse era um péssimo negócio, porque não se estava utilizando nem 10% do gás da Bolívia, porque a gente não tinha como utilizar no Brasil. Hoje não, hoje se utiliza todo o gás, ainda se importa algum gás, mas hoje já existem as interligações todas. Reduziu o orçamento da TBG para 18 bilhões de dólares. Então passou a não interessar para nós, porque 18 milhões de dólares era para pagar simplesmente a folha de funcionários, não tinha nenhum investimento, né? E aí, na nomeação do Paulo Roberto Costa, quando nós discutimos a diretoria de abastecimento, o diretor de abastecimento da Petrobras era o Rogério Manso. O Rogério Manso, que tinha sido indicado, na época, dizem que tinha sido indicado pelo grupo do Reich do Fernando Henrique Cardoso. Ele era um diretor que tinha muita força, porque o presidente da Petrobras era o José Eduardo Dutra, e se dizia naquele tempo que o Rogério Manso, ele arrecadava R$1 milhão que entregava ao Dutra, e Dutra entregava isso ao PT. Então, ele tinha essa... E aí, quando nós procuramos o Zé disse, bom, vocês vão ficar, então, responsáveis pela indicação do Paulo Roberto, vão ser o padrinho, o partido que vai apadrinhar o Rogério Manso na diretoria de abastecimento da Petrobras. E marcou, então, uma audiência com o Rogério Manso, onde fomos Janene, o Pedro Henrique e o colaborador, eu, fomos juntos conversar com o Rogério Manso. A conversa foi muito ruim, muito fria, ele se achava, ele era muito prepotente, se achava o dono do mundo, e foi muito seco conosco na conversa. E aí o que nós queríamos dele era o seguinte, saber quais eram as empresas que estavam operando com a diretoria de abastecimento, para que a gente tivesse uma ajuda das empresas para o partido. Ele foi muito seco, e aí nós voltamos e dissemos, esse cara aí não quer nem ouvir falar, não quer nem um negócio desse cara. E aí eu disse, não, acho que o Rogério Manso não entendeu, ele não deve ter entendido, eu vou ligar para ele e vou marcar uma reunião nova com ele, porque não é isso que ele me disse. Mas ele deu essa conversa que ele teve conosco. Então, ele marcou uma nova reunião e nós fomos lá e levamos mais dessa vez ainda também o deputado João Pisolati, mais um testemunho, que nós três não eram encarregados, mas levamos mais um para explicar a bancada, porque nós tínhamos votado e tínhamos dito a bancada que a reunião tinha sido minimizada. E aí foi pior ainda a reunião, porque ele deu logo um chá de cadeira na gente, de quase 3 horas, e depois disse que o ministro disse que não tinha entendido a resposta dele. Ele não tinha nenhuma ligação, ele não queria negócio com nenhum partido político, não queria, ele estava muito bem obrigado na situação dele, que não estava precisando de apoio de ninguém. Então, nós voltamos e dissemos, não dá mais esse cara, e nós vamos
nós queremos uma diretoria, já que vocês disseram que a diretoria é nossa, já faz um ano que esse Rogério Mansur está no governo e o Fernando Henrique assumiu com o Palocci, na transição, o pessoal do Fernando Henrique, com o Palocci, que fazia a transição do governo Lula, e o Zé Disseu assumiram o compromisso de manter ele por mais de um ano, tinha passado, e nós queremos o Paulo Roberto Costa. E aí foi indicando o Paulo Roberto Costa e houve então aquela história, tudo certo, e o partido foi cozinhando, mas não estava só cozinhando a gente, estava cozinhando os outros partidos, como o PTB, como o PL, que hoje é o PR na época, né? E mais nos outros partidos. Então nós fizemos, eram cerca de 150 deputados do PP, o PR e o PTB, um pedaço do PMDB, nós éramos cerca de quase 200 deputados, e nós então fizemos trancamos a pauta da Câmara, não votamos nada, e chegamos a trancar, até trancando a pauta 17 medidas provisórias. E aí nós fomos, né, o ministro Zé Disseu estava louco com essa história, né? E procurou a gente e aí disse, olha, eu não tenho mais nada o que posso fazer aqui dentro do meu gabinete, eu não consigo, já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora só a gente descendo, que ele era do quarto andar, descendo aí, conversar com o presidente Lula. E tem que marcar uma reunião com o Lula e com o presidente da Petrobras junto, senão não vai funcionar. E nessa reunião, então, foi marcada uma reunião no gabinete do presidente Lula, onde estava presente o presidente Lula, estava presente o ministro Zé Disseu, o ministro Aldo Rebelo, o presidente da Petrobras, que era o doutor José Eduardo Dutra, estava presente Janene, Pedro Henrique e eu. E houve um diálogo de Lula com Dutra. O Lula perguntou, ô Lula, nós não nos comprometemos com o PP, que indicou o doutor Paulo Roberto Costa já há algum tempo para a diretoria de abastecimento da Petrobras, porque até agora ele não foi nomeado. E o Dutra virou e disse, porque essa mudança de diretor é um assunto complicado dentro da Petrobras. Está havendo resistência, além da competência não ser só minha, para nomeá-lo. Lula perguntou, e de quem é a competência então? E o Dutra disse, a competência do Conselho de Administração da companhia, da maioria dos conselheiros. E aí Lula disse, e quem nomeou a maioria dos conselheiros, Dutra? Aí Dutra disse, você, Lula. Aí Lula disse a ele, então Dutra, eu quero que você diga a essa maioria dos conselheiros e nomeie, que nomeie o doutor Paulo Roberto Costa. E se não nomearem, daqui a uma semana eu vou demitir e trocar esses conselheiros que nomeei. Aí Dutra olhou para ele e disse, Lula, eu entendo a posição do Conselho, porque não é da tradição da Petrobras, assim, sem mais nem menos, trocar um diretor. Aí Lula disse, Dutra, se fosse pensar em tradição, nem você era presidente da Petrobras, que foi presidente em 2003, 2005, nem eu era presidente da República. E logo depois de 15 dias, principalmente 21 de maio de 2004, foi nomeado Paulo Roberto Costa, diretor da diretoria de abastecimento, e o Partido Progressista abandonou a obstrução dentro do Congresso. A nomeação de Paulo Roberto Costa foi uma determinação direta para determinar os interesses específicos do PT, que eram interesses arrecadatórios. Agora, tivemos umas outras cobranças sobre o presidente Lula. Em várias opiniões, o presidente Lula, em reuniões com a nossa bancada, ou em reuniões do Conselho Político, ou em encontros políticos, que ele participava também, para que nós íamos lá cobrar para ele ampliar a participação, porque o político nunca está satisfeito com o que tem, sempre quer mais uma coisinha. Então, você tinha em diretoria, que a gente queria que ampliasse a participação de diretoria, ministério, que viabilizasse uma maior arrecadação e também viabilizasse prestígio político, sobretudo em período de campanha. Muitas dessas cobranças foram feitas diretamente por mim, na presença de outras pessoas, ao presidente, lá na reunião do Conselho Político, quando a gente discutia os assuntos. Quando as cobranças eram realizadas, a resposta dele era basicamente sempre, você não pode cobrar mais nada. Paulinho me disse, que ele chamava Paulinho, me disse que está servindo muito bem, vocês estão muito bem amparados. Muito bem amparados financeiramente, vocês estão muito bem amparados. Ele dizia muito claro. Em reunião do Conselho Político, os integrantes do poder foram cobrar o presidente Lula, pois queriam a presença de um ministério. Na
na oportunidade presidenciária a cobrança, a resposta de Lula. Estávamos eu, junto com ele, estava Janene, Pedro Henrique, eu e Zé Disseu, estávamos juntos conversando, porque na hora da reunião política a gente terminava, saía para ali, foi apresentar, falava um minutinho e falava, aquelas reuniões que a gente sai, fala 5 minutos, 2 minutos, 3, e ele sai atendendo os partidos, né? Porque é um momento que você termina a reunião do conselho e fica ali conversando até e se encerrando. Aí, e a resposta de vocês têm uma diretoria muito afatante, estão muito bem atendidos. Paulinho tem me dito isso, ele sempre saía com essa história, né? E uma outra vez é que quando nós entramos em 2006, antes da reeleição, nós estávamos conversando com o presidente da convenção, que ia fazer parte do bloco, e queríamos uma ajuda para a campanha, ajuda financeira que tinha que acertar com o PT, porque normalmente o candidato majoritário é quem ajuda, os diretórios dos partidos. Nós nunca fizemos uma coligação enquanto eu mandava no partido, porque não fazíamos, mas agora em 2014 foi feita a coligação com Dilma e o partido recebeu 50 milhões para poder receber do caixa oficial do PT, para poder participar da reunião e poder ajudar financeiramente os candidatos do partido. E ele dizia, eu não tenho que arranjar dinheiro nenhum para vocês é que têm que arranjar dinheiro, um dinheirozinho para a campanha, que o Paulinho entendia que vocês estão muito bem, não tem nada que me pedir aqui, nada de dinheiro. Paulinho ele dizia isso, olha, vocês estão muito bem abastecidos. Até quando houve o negócio do mensalão, ele, Severino Cavalcante também, quando ia lá, pedia, Severino Cavalcante sabia pedir, sabia ajeitar, ele gostava de Severino, porque Severino tinha engavetado todos os pedidos de imprensa, tinha arquivado tudo, mandado para o arquivo, ele gostava de Severino. E aí Severino brincava com ele, Severino é menos alfabetizado, essa coisa, não tem formatura de nada, e ele também, então brincava muito com ele, com aquela conversa de sertanejo, de retirante, que os dois tinham saído, ele tinha saído para São Paulo, Severino Cavalcante também, tinha ido morar em São Paulo, tinha saído de lá, aí, como ele dizia, com a mão na frente, outra atrás, estava puxando uma cachorrinha. E aí ele aí dizia assim, vocês não têm que reclamar, vocês é muito pidão, mas vocês estão muito bem. Paulinho me diz que vocês não têm que fazer nada disso. Quando houve o 2009, já no segundo mandato de Lula, eu já não era mais deputado, não estava mais na frente, mas aí Mário Negumonte, que era o líder, fiz ao lado de Nelson Meura, foram para Planalto reclamar de Lula, porque estava vendo uma invasão grande do PMDB. Porque Paulo, quando estourou o mensalão, que o PP ficou muito atingido, com Janene, comigo e com Pedro Henrique, sobretudo com Janene, que era quem fazia, o Paulo Roberto se sentiu sem padrinho e procurou então o PMDB, né? Foi nessa época que ele procurou o PMDB para assegurar, e também o PT, ele procurou o PT, o PMDB, e nós fomos reclamar isso de Lula, já em 2009, não é possível, o PMDB estava entrando na nossa diretoria e estava querendo faturar mais do que o próprio partido, e ele disse isso a Mário Negumonte, que a diretoria era muito grande e era capaz de atender todo mundo. E a maior parte da comissão seria do PP, mas tinha que atender os outros partidos da base aliada. Então foi nessa época que eu procurei a liderança do PMDB para conversar especificamente com Renan Calheiros e Eduardo Cunha. Encontrei com Aníbal Gomes no escritório do Dr. Eduardo Ferrão, que era meu advogado de mensalão e advogado dele num processo que ele tinha de um crime lá no Ceará. Ele é penalista. O Eduardo Ferrão era advogado do partido. Nós fizemos quando eu era presidente, o advogado de Brasília é muito caro, então era um problema que a gente tinha nos tribunais superiores para atender os deputados. Então nós fizemos um contrato de atendimento, pagamento mensal ao escritório, para que ele pudesse atender a todos nós. E procurei Romero Jucá e todo esse povo para que a gente pudesse manter o Paulo Roberto Costa. É isso basicamente o que eu tenho do assunto da nomeação de Paulo Roberto Costa. Sobre a arrecadação que o partido fazia
dos contratos da Petrobras, como que se dava a divisão desses? A divisão era sempre o seguinte: do que saiu do partido, era para ficar 30% com Paulo Roberto Costa, que era 30% com Paulo Roberto Costa, 10% com quem encarregado da operação, que era o Roberto José, né? E 60% do partido. Quem operava era Janene com Roberto José. E o João Cláudio Genu, que depois operava inicialmente com Janene, mas depois que Janene faleceu, ele ficou muito ligado ao Paulo Roberto Costa e começou a operar sozinho com o Paulo Roberto Costa. Ele com o genro, Paulo Roberto, que eu não conheço, e mais, operava os fretes marítimos, que nós nunca tivemos. E tinha uma diretoria no abastecimento que nós também nunca conseguimos chegar perto dessa gerência, que era a gerência executiva de marketing, que vendia óleos claros, que comprava óleos claros, que importava óleo sem licitação, que fazia os afretamentos de navios. E dentro do partido, como que era a divisão desses 60%? Não tinha um aspecto formal da divisão, porque era o seguinte: entrava numa caixa só e você ia resolvendo os problemas do partido. E tinha um encontro em Maceió. Então, nós financiávamos, o partido financiava o encontro do partido todo, a vinda da militância toda para esse encontro, financiava as parlamentares para que fosse para lá, pagava hotel, trazia os conferencistas para poder fazer essas conferências, fazia uma grande campanha de filiação, fazia também os programas, os anúncios na televisão, chamando o pessoal para aqueles encontros, para convocar e tal, dizendo que aqui é para lá. Então a gente fazia uma mobilização grande, levava sempre, então isso a gente fazia todo mês. Eu até fazia mais encontros do que, mais sozinho, mas os encontros maiores nós fazíamos todo mês. Então, isso era uma coisa que consumia diversos recursos. Depois dos programas de televisão, nós pagávamos os estados todos. E tinha diversos partidos nos estados que não recebiam recursos do fundo partidário, porque tinha um problema de prestação de conta, essa coisa toda. Então, a gente mandava o dinheiro por fora. E, fora isso, ajudava os parlamentares. A gente dava o que sobrava, dividia, rateava entre os parlamentares. Se dizia que tinha um negócio de diretoria, mas não era bem verdade. Tinha hora que você recebia mais quando precisava. Quando estava com um problema maior, recebia mais, tinha hora que recebia menos. Não era uma coisa de uma mesada. Você tem 10 mil todo mês, 20 mil, não tinha isso. Era a arrecadação, dependia do que se arrecadava e também era feito muito em função da necessidade do parlamentar. O cara tinha que pagar um advogado, aí o partido pagava. Tinha um problema de uma viagem, uma doença. Nós pagamos muita coisa de doença, pagamento de hospital, tudo isso. Agora, tudo era caixa 2, não tinha nota, não tinha nada. Só para deixar bem claro, doutor Pedro, qual que era a contrapartida que o partido dava? O partido votava na matéria de interesse do Congresso de Lula, porque ele fazia parte da base aliada, aprovava tudo. Aprovava tudo, ele tinha uma base partidária grande, porque a Dilma nos constituiu, né? Se fosse ele não seria empichado.
teve um outro depoimento que o senhor já mencionou, que antes da indicação do Paulo Roberto Costa, foi feita uma reunião lá no ano de 2003 no aeroporto Santos Dumont. Sim, com o Paulo Roberto Costa. Foi quando eu conheci o Paulo Roberto Costa. Nós estávamos no 2003 para fazer as indicações, e aí apareceu, estavam procurando uma pessoa da Petrobras, né? Nem eu nem Janene conhecíamos o Paulo Roberto Costa. Então foi a indicação. O senhor recorda de quem? Eu acho que foi a Janene, eu acho que foi Djalma quem indicou ele. Djalma Rodrigues, acho que é Rodrigues, né? Djalma. Era amigo dele, porque ele trabalhava com ele na Petrobras. Ele era da EP, da Exploração e Produção. O Paulo Roberto era engenheiro da Petrobras, e eu acho que foi ele. O Djalma queria ser diretor, mas queria ser diretor da Exploração e Produção. Que até se indicou um tempo dizendo que era o diretor do Fura-Poço, né? Agora, então ele chegou, nós íamos para Brasília, estávamos no Rio, eu e Janene, nós tínhamos ido para lá ver as coisas, de ir e tudo, e aí nós estávamos no aeroporto, fomos almoçar, e ele marcou para almoçar conosco. Chegou lá, apresentou, e nós conversamos com ele durante 1 hora e tanto. Estava só o senhor E o deputado Janene, e ele. Ele repetiu isso, inclusive, no jantar que houve do partido homenageado depois da eleição de 2010. Ele repetiu isso, que tinha encontrado assim, depois conheceu o deputado Pedro Henrique, a primeira tinha conhecido a minha, Janene. O que foi conversado nesse Não, foi conversado que nós queríamos uma diretoria de abastecimento, queríamos uma pessoa que fosse para lá para ajudar a arrecadar recursos para o partido. Que nós queríamos ter contato com as empresas todas, porque todos nós sabíamos que na Petrobras existia isso, que era da frota da Petrobras, que as empresas todas pagassem 2%, 1%, até naquele tempo dizia, falava em 5%, o que depois foi visto que não era verdade, mas era naquele tempo nós falávamos em 2%, e que nós queríamos uma pessoa para fazer isso. Foi a primeira vez que eu vi Paulo Roberto Costa, e a primeira vez que Janene viu, e nós conversamos com ele. Daí nós indicamos ele para a diretoria. Como não conseguimos a diretoria de abastecimento, ele foi para a TBG. Foi ser o diretor superintendente, que era o presidente, né? O diretor superintendente da TBG. E nesse diálogo, o Paulo Roberto passou a necessária confiança. Necessária confiança. Você... E no TBG nós fizemos, foi feito alguns negócios e foi correto. E só não foi correto conosco depois de 2005, 2006, quando estourou o mensalão, que ele aí começou. Ele aí viu, primeiro o seguinte... Deixa eu só lhe perguntar uma outra coisa. Quando vocês fecharam o nome dele, e levaram esse nome para quem? Continua. Ele só não foi correto, porque em 2005, quando ele se sentiu ameaçado, ele adoeceu, ele fez uma viagem para a Ásia, voltou, teve um problema pulmonar, passou um mês em coma, morre, não morre. E aí tinha um sujeito que ele chamava de espiritista, que era um gerente dele chamado Allan Kardec, que pleiteou o lugar dele. E quando ele voltou à diretoria, já estavam dando como certa a saída dele. Então ele sentiu que que o apoio nosso não seria suficiente, porque ele procurou o PMDB. E depois o seguinte, ele quis formar uma bancada para ele, de todos os partidos, ele entendeu todo mundo, para poder ele botou na cabeça que ia ser o presidente da Petrobras, e precisava de apoio político. Então ele entendeu todo mundo, ele me deu o PT, aprendeu o PTB, aprendeu o PDT, PMDB, PSDB, um partido que tivesse PT, ele atendeu todo mundo. Então ele quis formar uma bancada para ele, no sentido de chegar à presidência da PTB. Subiu a cabeça dele isso, e na verdade, então ele aí foi quando realmente ele começou a enganar a gente, fazer negócio que a gente só sabia depois. Isso foi em 2006, mais ou menos? 2006. 2005 para 2006. Tá, aí ele fez uma viagem à Ásia e voltou com um problema pulmonar sério, que ele passou um mês em coma. Era uma doença dessas asiáticas, uma bactéria
complicada, complicou a vida dele, quase morre. E aí, a partir daí que ele começou... A complicar, a fazer negócio com todos os... Fazia conosco, mantinha os nossos negócios, porque a gente apertava muito ele. E a gente sabia o que ele estava fazendo com os outros. Mas ele dizia que era Lula que mandava, né? Ele dizia, não, o presidente Lula, esse negócio da Glaze Hoff, dá 1 milhão, foi o presidente Lula que mandou fazer, foi atrás do negócio da CPI do Serra, que ele mandou dar o dinheiro lá para a CPI da Petrobras, que ele mandou dar o dinheiro ao Sérgio Guerra. Ele dizia que era o presidente Lula que estava mandando fazer isso, né? E tirou da conta do Partido Progressista. Isso eu disse já em outros anexos. Então ele começou a tratar direto com as pessoas. Chegou no momento que Dornelles me chamou e disse, olha, vamos fazer Paulo Roberto candidato a prefeito do Rio. Dornelles, como é que Paulo Roberto ser candidato a prefeito? Ninguém sabe quem é Paulo Roberto Costa. É difícil fazer um negócio dele, porque ele estava acertando as coisas com Dornelles. Fora do partido. Com Sérgio Cabral. Tanto é que Sérgio Cabral fez Dornelles senador numa eleição contra Jandira Fegali, que era a eleição mais difícil. Eu nunca vi na minha vida um governador pedir, um candidato a governador como isso aí, pedir voto para um senador como ele pedia para o Dornelles. Porque arranjaram muito dinheiro, né? Quando o Paulo Roberto passou a atender outros interesses de outros partidos, ele acabou tirando alguma parcela que cabia ao PP, é isso? É verdade. Ele era só do PP, passou a fazer e dizia que era o presidente Lula que mandava, né? Uhum. E nós íamos em cima do Lula, ele dizia, a diretoria é muito grande, tem que atender os outros também. Mas nunca confirmou que tinha se mandado atender. Mas o Lula falou isso? Falou. Que a diretoria era muito grande. Tinha que atender a base aliada toda. O cargo era do partido, a maioria das coisas todas era do partido, mas tinha que atender a bancada toda, como as outras diretorias, indicada pelo PT, tinha que atender o PT, tinha que atender essa coisa do... O presidente levava de barriga, né? Sabia que todo mundo, sempre ninguém rompia, porque estava recebendo recursos, então não adiantava que ninguém rompia, sabia disso. E ele manteve a base do governo dele durante o período todo, né, que ele foi presidente. Nunca teve problema para falar a reforma trabalhista, a reforma de previdência, tudo isso. Outro partido dele, na Previdência, saiu, formaram o PSOL, a dissidência do PT. Aliás, a Luciana Gera está em primeiro lugar nas pesquisas lá, né? Então, não chega não. A urna é uma incógnita, né? Ai, não é possível. Não dá para ser prefeito, não. Muito maluco. Mas eu digo também que eu torcia para o Rio Grande do Sul não ter a sorte de ter na vera do governo. Me interrompeu um pouquinho. Uhum. Vou me lembrar onde que eu posso. Não, grava. Aí, Pedro, se o senhor puder então nos explicar, se o senhor tem conhecimento do presidente Lula, o senhor já disse que ele sabia dos motivos das nomeações e dos valores que envolviam essas nomeações, né? Mas se ele tinha conhecimento dos valores envolvidos ou dos percentuais que eram obtidos a partir desses contratos. Eu nunca discuti isso com o presidente. Eu tenho informações que Beluso dava explicações a ele, e eu acho que o próprio Paulo Roberto, né, nas conversas com ele, porque ele falava Paulinho, e ele tinha sempre uma ligação grande com o Paulo Roberto, ele distinguia muito Paulo Roberto quando ele estava no lugar, conversava com ele sobre esses assuntos. Né? Agora, se ele sabia, eu não sei. Até porque muitas vezes se dizia no Congresso, se dizia no governo, que se arrecadava mais do que realmente se arrecadava. E essa coisa do que era 2%, 5%, 3%, 1%, essas coisas não eram bem verdade, porque tinha assunto que era 1%, tinha assunto que era 0,5%, dependia muito de como se tratava da tratativa com a empresa. Né? Quem fazia isso era Janene, depois Alberto Sérgio. Dependia muito.
Obra que era mais folgada, que você podia fazer, obra que era mais apertada, o cronograma mais apertado, então você negociava, não dependia muito. Mas eu acho que ele, pessoalmente, valor específico, eu não sei se ele sabia, mas ele sabia que era arrecadação. E ele sabia que montou a base assim, porque a vida toda o PT fez isso, arrecadar dinheiro de todo canto para poder então, manter o partido crescendo e ajeitar. E eles fizeram isso também para comprar a base aliada. O próprio PT foi quem pagou muitas das despesas da campanha. Ele tomava o dinheiro emprestado lá naquela operação com o Marco Valério e pagava a despesa de campanha dos partidos antes de que o esquema da Petrobras estivesse funcionando, que os esquemas todos estivessem funcionando das outras empresas, o PT andou ajudando, ele mesmo. E não era dinheiro de fundo partidário, porque dinheiro de fundo partidário você tem que prestar conta ao TSE e é complicado. Então era dinheiro de arrecadação de Caixa 2. O senhor queria acrescentar mais alguma coisa? Não. Encerrar então, 15 horas e 22 minutos.